Gente, boa noite, tá bom para todo mundo, tá? Eu quero mais uma vez agradecer em nome da equipe, tá? Em nome da equipe do Vida de Estudante, tá bom? Que é um projeto desenvolvido pelo Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória, da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Eu estou coordenando a atividade para agradecer realmente a presença de todo mundo. Hoje a gente está na nossa quarta noite, tá? Eu vou pedir para as pessoas, para, por gentileza, deixarem desligadas o microfone, tudo bem? Por conta para não atrapalhar, né, o nosso, nossa, a nossa dinâmica, nossa live de hoje, tá? Nosso convidado de hoje é Cássio Brito Bonfim, tá? Eu vou pedir para Cássio fazer uma apresentação dele, tá? E você pode ir falando, Cássio. Geralmente a gente tá, as pessoas, os nossos convidados e convidadas, eles falam, e aí eu vou fazendo algumas interlocuções, tá bom? Algumas Tudo bem. interlocuções para se colocar. Se você sentir assim, né, se você acha que dessa maneira pode ser, as pessoas podem se manifestar pelo chat, tá bom? Ou então pedir a palavra, tá bom? Para uma possível pergunta para o nosso palestrante, tá bom? Cássio, então, primeiro eu quero agradecer também, em nome da equipe do Vida de Estudante, né, o convite, né, a você ter aceitado o convite para hoje falar, não é, sobre justamente um tema, né, que todo estudante, né, quer e se pergunta, né, como é que eu posso fazer para estar estudando, né, na quarentena, né? E aí eu sei que você, como estudante, não é? Você pode estar dando essas dicas e estratégias, tá? Então, Cássio Brito Bonfim, por gentileza, espero que você se apresente e aí a gente vai bater um papo aqui, tá bom? Tudo bem. Então, posso começar? Pode começar. Primeiro, né, eu quero desejar boa noite a todo mundo, né? Sejam bem-vindos aqui a essa exposição. Também quero começar fazendo um agradecimento, né, ao professor Rony, né, e ao professor André por mais uma vez, né, tá me fazendo esse convite, né, tá participando dessas atividades que eu acredito que no momento como o que a gente está vivendo agora, né, um momento que assim ninguém nunca esperou ou imaginou que fosse estar passando, né, eu acho que todo e qualquer tipo de ajuda, né, sempre é bem-vinda, né, e principalmente para estudantes, né, porque quem é estudante sabe que não é uma vida muito fácil, né, e aí compactuar essa vida de estudante, que já é complicada, né, com esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, isso acaba se tornando algo ainda um pouco mais complicado e mais complexo, né, e, assim, basicamente, a exposição que eu vou fazer, né, como o professor Rony, ele havia me pedido, né, que eu fizesse mais em uma forma de bate-papo, então eu não vou ficar adentrando em muitas questões muito teóricas, né, vou trazer para a discussão alguns pontos, né, mas a gente não vai ficar adentrando muito, não. Então, o que eu vou estar fazendo hoje aqui, né? Eu vou estar compartilhando com vocês algumas das estratégias e algumas coisas que eu utilizo para ajudar nos meus estudos, né? Mas aí, por que eu estou fazendo disponibilizando para vocês, fazendo essa exposição? Né? E aí, para a gente contextualizar esse momento, vou contar um pouquinho da minha vida escolar. Né? Desde quando eu estava nos primeiros momentos do ensino, né? Ensino fundamental, no ensino médio e parte do ensino superior, eu comecei a perceber que eu tinha uma certa dificuldade nos estudos. Né? E por conta, né, de um momento qualquer, né, fui ao médico por coisas pessoais, né? E aí o médico sugeriu que eu procurasse alguém da área da psicologia, né? Porque segundo ele eu poderia estar sofrendo de estresse. E aí com um profissional eu acabei descobrindo que realmente eu tinha alguma dificuldade de aprendizagem, vamos dizer assim. E claro que você estando na escola ou você estando na universidade e você começa a perceber que seus colegas estão avançando e você está ficando um tanto quanto estagnado, isso de alguma maneira acaba gerando um certo desconforto em você mesmo, né? E comigo aconteceu isso.
né? Então, vendo todo mundo progredindo e eu ficando para trás. Mas a partir do momento em que eu detectei que realmente havia uma dificuldade, né, que havia algo diferente, isso acabou me obrigando a buscar alguns mecanismos, né? Então, eu procurei técnicas para estudar, como estudar, enfim, né? E acabei tentando adequar a essa minha dificuldade. Então, para a gente já começar a dar andamento, né, na exposição e já me apresentando, né? Alguns de vocês já me conhecem, porque eu já fiz uma palestra, né, lá na universidade, o campus de Santa Maria da Vitória, né? Mas para quem não me conhece, né, eu me chamo Cássio Brito, eu sou graduado em filosofia, atualmente eu sou mestrando no programa de pós-graduação em desenho, cultura e interatividade pela Universidade Estadual de Feira de Santana. E para além dessa vida acadêmica, né, eu também recentemente criei um blog, onde o objetivo do blog é justamente tratar de filosofia, né, de uma forma assim desgourmetizada, porque muita gente acha que filosofia é um bicho de sete cabeças, então lá eu e alguns colegas, né, a gente tenta tratar de filosofia de uma forma não descomplicada, vamos dizer assim, né, e como hobby, eu gosto de fazer live na internet, de jogos, gosto de estar participando de grupos que discutem sobre quadrinhos, então eu tenho uma vida assim bem... Eu gosto de ter uma vida bem dinâmica, digamos assim. Né? E acho que por conta dessa vida dinâmica, né, que o professor Rony acabou me fazendo esse convite para tentar mostrar um pouquinho, né, como é que eu consigo conciliar tudo. Então, assim, para a gente dar Cássio, já... só um pouquinho, a professora Manan disse que adorou o termo desgourmetizar, tá? E assim, fala da sua vida profissional também, tá bom? Vianês também é Grécia, da primeira turma de publicidade, está aí com a gente, tá bom também, obrigado, Vianês. Fala um pouco da sua vida profissional, tá bom? Certo. Toma água, porque a boca fica seca, gente. Bem, eu trabalho em um projeto da Prefeitura de Vitória da Conquista, um projeto que recebe o título de Educarte. E, assim, claro que eu estou de licença desse projeto justamente por conta do mestrado, e aí houve algumas mudanças desde o período que eu acabei me afastando, né? Mas até o ponto onde eu trabalhava, a gente tinha essa ideia de tentar trabalhar arte, né, nas escolas, mas a gente sempre levava a arte de uma forma mais pedagógica. Então, como eu trabalho diretamente com o desenho, então a gente levava alguns ensinamentos de desenho para os alunos e, ao mesmo tempo, a gente tentava fazer uma relação, né, de como é que o desenho poderia estar ajudando o aprendizado em sala de aula, né? Então, além de a gente estar trabalhando conceitos e algumas vertentes diretamente ligadas ao desenho, então a gente também fazia esse trabalho de tentar mediar, né? E aí, no projeto, a gente tem várias outras áreas das artes, né? A gente também trabalha com xadrez, trabalha com artesanato, karatê, enfim. Mas, basicamente, o projeto é uma espécie de intervenção que a gente faz nas escolas, né? E essa intervenção, ela tem esse objetivo, né? De tentar trabalhar a arte, mas a arte de uma maneira não tão só voltada para o produzir, mas só que produzir e, ao mesmo tempo, tentar levar para o aluno, né? O porquê daquela produção, né? Qual é a importância dessa produção. E, enfim, acho que da minha vida profissional, basicamente é isso, né? O fato de realmente eu estar afastado do programa, né? E o programa ter tido essas mudanças, então eu não sei como é que eles estão trabalhando hoje, mas só que, basicamente, o objetivo central do projeto era esse. Mais alguma ideia, Rony? Eu posso já começar Não, a... tudo bem, pode dar continuidade, tá bom? A professora Isis também, tá? Boa noite, professora que está aí. O grande amigo César, lá de Juazeiro, também está aí também com a gente, tá? Tá bombando, viu? Já tá toda hora entrando gente. Vamos lá, pode começar, Cássio. Então, obrigado aí a presença de todos. Bem, então, para a gente já começar, né, engrenar de fato o que a gente vai estar fazendo hoje aqui, né, eu vou estar fazendo esse bate-papo com vocês, né, falar um pouquinho, né, de
algumas dicas e algumas estratégias que eu utilizo para estar estudando e para, de alguma maneira, estar me ajudando a estudar. Então, assim, para a gente começar esse bate-papo, né, eu gostaria muito e também para facilitar o entendimento de como a gente vai estar fazendo isso aqui, eu dividi essa exposição em 3 momentos, né? Então, no primeiro momento eu vou estar falando sobre a preparação para os estudos, né? Em seguida eu vou estar fazendo algumas considerações em relação ao ato de estudar e, por fim, eu vou estar fazendo algumas dicas práticas, né? Então, são coisas que eu realmente utilizo no meu dia a dia para estar me ajudando a estudar e para estar internalizando o conteúdo que eu estudo, né? Então, assim, pode parecer um pouquinho trabalhoso, mas por conta, né, dessa minha dificuldade de aprendizado, isso tem me ajudado bastante e eu espero que ajude vocês de alguma maneira, né? Então, assim, para a gente dar início, eu gostaria, e eu acho que vai facilitar bastante, a gente começar a entender, e isso já é um elemento que a gente tem que começar, que a gente pode estar inserindo já para a gente começar a ter uma melhor desenvoltura nos estudos, é a gente começar a imaginar o ato de estudar como um ato de fazer exercício. A gente pode fazer uma relação direta a isso, né? Então, como é que essa relação ela pode se dar? Quando a gente vai fazer algum tipo de exercício físico, né? Então a gente, antes de estar fazendo o exercício físico, você precisa fazer uma espécie de aquecimento, você precisa fazer alongamento, né? Você precisa se preparar fisicamente para você conseguir aguentar toda a etapa de você estar fazendo o exercício físico, né? Quando você parte também para o ato de estar fazendo o exercício físico, você também tem que ter uma certa postura, ou seja, você não faz o exercício de todo jeito, né? Então, se você vai fazer musculatura, ou você só vai correr, ou fazer algum exercício de respiração, você tem que ter uma forma específica de se comportar para fazer esse tipo de exercício, né? E também, mesmo na prática de exercício, você também tem uma rotina. Então, se hoje você vai trabalhar braço, amanhã você pode estar trabalhando perna, e enfim, né? Você faz uma divisão, né? E mesmo após o ato de você fazer esse tipo de exercício, né? Ele exige que você também tenha uma finalização, né? Você não termina de fazer o exercício e acabou, não vou mais fazer mais nada, vou parar, né? E para além desse ato de você se preparar, fazer o exercício, né? E a finalização, você também começa a perceber que em seu entorno, a sua vida cotidiana, ela também exige que você tenha algumas mudanças, né? E quando a gente vai relacionar isso aos estudos, essas mesmas formas de a gente imaginar o exercício, ela também vai estar se encaixando ao ato de você estar estudando. Então, quando você vai estudar, você precisa fazer uma preparação, né? Você precisa ter já algumas coisas internalizadas. Quando você parte diretamente para o ato de estudar, você tem que ter uma certa postura, você tem que estar seguindo algumas técnicas e métodos, né? E até para finalizar, e também o ato de estudar, ele exige que na sua vida cotidiana você também faça algumas mudanças, né? Porque quando você acha que o ato de estudar é só você pegou um texto, um livro ali, você fez uma leitura corrida, fez algumas anotações e acabou e espera com isso aprender, eu acho que você pode até aprender alguma coisa, mas você não vai estar aprendendo de fato o que esse texto tem para te dizer, o que o autor ele está querendo te dizer. Né? Então, a partir de agora, a gente já vai começar a encarar o ato de estudar da mesma forma que a gente encara o ato de fazer exercício físico. Né? Porque o ato de estudar também é estar fazendo exercício, né? Mas enquanto esse exercício físico, né, como o próprio nome já traz, né, é para o seu físico, o ato de estudar também é um exercício, mas só que ele é um exercício mental, né? Ele vai te ajudar a aumentar o seu arcabouço teórico, vamos dizer assim. Né? Mas é muito mais fácil a gente fazer exercício físico com o corpo físico da gente do que exercício mental. Isso é mais difícil e por isso é muito mais complicado, né? Então, dito isto, né, apresentado essa forma de como a gente vai estar entendendo os estudos aqui, então a gente vai partir para a primeira etapa, né, que é essa etapa da preparação. Então, como é que eu me preparo para começar o ato de estudar, né? Como é que dá-se esse início, né?
Então, a primeira coisa aí que eu acho que isso é fundamental, e começar a tomar os estudos dessa forma me fez começar a encarar o ato de ler, o ato de estar ali encarando uma obra de uma forma totalmente diferente de como eu encarava, que é entender a finalidade de estudar, da busca do conhecimento, entender que a busca do conhecimento é o próprio conhecimento. Né? Então, o conhecimento ele não tem que ser um fim para alguma coisa. Né? Você tem que estudar porque o próprio conhecimento ele já vai te dar uma série de indicativos, né? Uma série de propriedades, até mesmo para você começar a enxergar o mundo de uma forma distinta. Né? E para a gente entender a importância de você enxergar o conhecimento apenas a partir do próprio conhecimento que você vai estar adquirindo, a gente vai viajar um pouquinho no tempo, né? Alguns séculos atrás, alguns séculos até antes de Cristo, e a gente vai ter um nome muito importante para a filosofia, que é o Pitágoras. Né? Claro que eu não vou estar entrando aqui nas ideias do Pitágoras, né? Mas só que o Pitágoras ele vai influenciar um grupo de pessoas, ou uma escola, se assim a gente pode dizer, né? Que é os pitagóricos. E para além do pensamento deles, que é muito interessante, uma das coisas que eu posso estar descrevendo aqui, que é a forma de como os membros desse grupo eles se portavam. Então, qualquer pessoa que quisesse fazer parte desse grupo, do grupo dos pitagóricos, eles tinham que ter como princípio o fato de você levar a vida apenas inclinado para o conhecimento. Então, eles viviam pelo conhecimento. Né? E claro que eles entendiam que é uma busca, né? É algo que você tem que estar o tempo todo se atualizando, exige um esforço de você. Mas essa busca do conhecimento, ela tem que ser algo que faz parte da vida de você, ela tem que ser algo que está inerente a você, e não algo que você faz com o objetivo de alcançar outra coisa. Então, os pitagóricos, eles tinham como postura, né, dedicar a vida apenas para buscar o conhecimento. E aí vem aquela pergunta, tá, eu vou dedicar a minha vida voltada para o conhecimento, mas para quê? O que eu vou ganhar com isso, né? E aí, essa resposta a gente já vai ter um pouco mais na frente, né, que é com outro filósofo que eu acredito que vocês conheçam muito bem, que é o Platão. Claro que Platão vai escrever algumas coisas em relação à importância do conhecimento, mas tem uma em especial que eu acho que também é a mais conhecida e dá para a gente trazer como exemplo e fazer uma relação com a nossa vida contemporânea, que é o famoso mito da caverna. Né? Então, o que o mito da caverna ele vai estar dizendo? Né? Segundo Platão, né, ele faz essa alegoria que existia um grupo, né, de prisioneiros que estava no fundo de uma caverna, né, e eles estavam presos de tal modo que eles não conseguiam se mexer nem olhar para os lados, eles olhavam apenas para uma parede que estava à frente deles. Né? E nessa parede, o que acontece? Como a entrada da caverna estava atrás deles, né, tudo que passava nessa entrada da caverna, ela projetava uma sombra nessa parede. Então, como esses prisioneiros, né, eles viveram a vida deles todinha ali dentro, né, e eles só conheciam aquelas sombras, então eles começavam a tomar aquela sombra como se fosse a realidade deles. E aí Platão ele faz uma brincadeira, né? Supomos que um desses prisioneiros ele consiga se libertar, né? E ele de repente percebe que tem uma luz lá fora, né? Então ele vai caminhar em direção a essa luz. Então, primeira coisa, o fato de ele ter ficado aprisionado ali, né, ter ficado preso, parado o tempo inteiro, ele vai ter dificuldade para se movimentar, né, porque os ossos dele, a musculatura, ela não tem muita flexibilidade, né, o passo que ele tenta sair da caverna, né, o próprio piso da caverna, né, a estrutura da caverna também vai contribuir com a dificuldade dele conseguir sair da caverna. E mesmo quando ele sair da caverna, né, por ele nunca ter visto a luz do dia, né, o sol vai queimar os olhos dele. Né, e quando ele olhar para tudo ao redor, né, a quantidade de cores e formas, isso vai causar um certo espanto para ele. E como é que a gente pode relacionar, de certa maneira, essa alegoria que Platão traz com a nossa contemporaneidade, né? A gente pode muito bem nos colocar no fundo da caverna e colocar esse mundo de aparência, por exemplo, o fato de a gente o tempo todo estar preso a redes sociais. Né? Tanto é que, se eu não me engano, acho que foi em 2017, né, um dos grandes dicionários aí do mundo elegeu como a palavra do ano
o termo fake news, né? E nunca se falou tanto de fake news como tem se falado hoje, né? E ele é propagado nessas mídias digitais. E a gente está preso a essas mídias digitais, né? Então, eu gosto dessa comparação, né? De que imaginar que a gente está preso na caverna a partir do momento que a gente começa a levar esse mundo ilusório, esse mundo digital, essas informações rasas do mundo digital, como se fosse a maior realidade do mundo, né? E isso está sendo um problema, né? E aí, quando a gente tenta, de alguma maneira, se libertar desse fundo da caverna, né, que é o ato em que você acha que você realmente tem que buscar conhecimento, o ato que você tem que fazer algumas leituras, assim como o prisioneiro da caverna, ele teve dificuldade para se inclinar para isso, a gente também vai ter muita dificuldade, porque a gente não é ensinado a querer buscar conhecimento, né? Então, quando parte de você mesmo querer buscar esse conhecimento, você tentar ter, digamos assim, contato com uma leitura mais aprofundada, isso é muito difícil, isso é complicado, né? E aí a gente pode também estar considerando, né, a estrutura da caverna, o piso da caverna, com o tipo de texto que a gente vai ter contato, porque texto acadêmico, né, texto científico, texto filosófico, enfim, eles também possuem uma dinâmica totalmente diferente daquela que a gente está acostumada. E eles vão tratar de assuntos, vão se aprofundar em assuntos que muitas vezes para a gente é meio estranho, né? Usam-se termos que a gente não conhece e isso muitas vezes acaba fazendo a gente querer desistir, né? Então são elementos que a gente tem que entender que isso é normal, a gente tem que entender que a gente também tem essas dificuldades e que é normal a gente ter essas dificuldades, mas a gente não pode dar para trás, né? E mesmo quando a gente consegue, entre aspas, né, sair dessa caverna, que a gente pode estar brincando aqui, né, de o ato de você conseguir entender uma obra, né, ainda assim isso vai causar estranheza para a gente, porque a gente vai estar tendo contato com algo totalmente diferente da nossa percepção de mundo, das nossas concepções, né, mas é algo que é extremamente necessário. Mas aí também, qual é a importância de a gente atingir o conhecimento? Porque a gente sai dessa caverna, né? A gente sai desse mundo aparente, a gente sai desse mundo ilusório, a gente começa a perceber que existem sim fake news e você consegue apontar, olha, isso aqui não é um conhecimento verdadeiro, olha, essa informação, ela é uma informação muito rasa, então vamos deixar de lado. Então, basicamente, esse arcabouço teórico que você começa a construir a partir do conhecimento, ele começa a te dar possibilidades de você começar a ter uma visão crítica, né? Uma visão crítica do seu entorno e até uma visão crítica de si mesmo, porque muitas vezes a gente acha, né, que o mundo é só o que está fora da gente, né, mas a gente esquece que a gente também tem uma subjetividade, que essa também é muito difícil da gente compreender. Então, essa busca do conhecimento, não que ela vá te dar uma verdade absoluta, porque essa verdade ela não existe, a verdade ela é relativa, mas só que ela te dá mais possibilidades de você aprender mundo, né? Que eu acho que o objetivo maior é esse. Outro ponto também que eu gostaria de colocar aqui, né, nessa preparação, né, além de a gente começar a buscar o conhecimento pelo conhecimento, é que o conhecimento ele é coletivo, mas a busca por esse conhecimento ela é puramente individual. Então, assim, a gente sabe que o conhecimento está aí, né? É só você levantar o braço que você consegue achar qualquer coisa que pode te dar mais conhecimento. Mas você também tem que entender que esse conhecimento ele parte pura e individualmente de você. Então, você não tem que ficar esperando que ninguém fique, olha, lá, você tem que estudar isso, olha, melhor você procurar entender melhor sobre essas coisas, né? Isso tem que nascer de você. Né? Primeiro que quando você começa a compreender a importância do conhecimento na sua vida, isso de alguma forma começa a te impulsionar em direção a buscar esse conhecimento, né? E ela tem que partir somente de você, e pura e simplesmente. Né? E aí a gente já vai partir um pouquinho mais para essa preparação do estudante em si, né? O estudante ele deve, antes de tudo, conhecer suas facilidades, suas limitações de arcabouço teórico e limitações em seu entorno, né? E aqui também entra um ponto interessante de discussão, porque, infelizmente, a gente vive em um mundo onde as nossas diferenças sociais e econômicas, elas são muito evidentes, né? E aí, assim, obviamente que a gente vai ter pessoas que vai ter, não vou usar o termo privilégio, né? Que ela vai ter uma maior possibilidade de alcançar algumas coisas do que eu.
ela pode ter, por exemplo, possibilidade de comprar livros melhores do que o meu, ou ela pode ter acesso a livros melhores do que eu, né? Ela pode ter tido uma educação melhor do que a minha, né? E aí, por que que é importante a gente também começar a perceber as nossas limitações, né? E até, inclusive, mesmo limitações mentais, porque se eu sou uma pessoa que eu vivi a vida inteira sem fazer uma boa leitura, sem estar procurando conhecimento, e ao mesmo tempo, né, eu percebo, né, que tem colegas que teve essa educação, então é claro que eles vão ter uma abrangência mental de mundo maior do que a minha, eles vão ter uma compreensão de mundo maior do que a minha. E aí, quando você começa a estabelecer e perceber essas limitações que existem entre você e entre o outro, você também começa a montar estratégias de como você alcançar algumas coisas. Então, por exemplo, eu não tenho condições de comprar um livro, mas será que tem uma biblioteca à disposição para mim? Eu posso ter acesso a alguma biblioteca? Eu tenho um computador em casa, né? Já sei que tem um monte de livro em PDF, de texto em PDF, né? A gente também no YouTube acha um monte de videoaulas, né? Então, você começar a criar formas de como você começar a ter acesso a algum tipo de conhecimento, qualquer que seja ele, né? E hoje, com o avanço da internet, né, para quem tem acesso à internet, isso facilita bastante, né? Outro ponto, né? O ato de ler, estudar, de pesquisar e demais coisas do tipo é também uma empreitada solitária e que posteriormente deve ser compartilhado. Então, assim, duas coisas que eu já gostaria de colocar aqui, assim, bem taxado mesmo. Ler não é uma tarefa fácil, né? Ela exige muito esforço, né? Não existe nenhum tipo de fórmula mágica que simplesmente você vai chegar ali, pum, já estou lendo, já estou aprendendo, já estou absorvendo tudo. Não existe nenhum tipo de fórmula mágica para isso. Quem diz isso, não acredite, né? E também isso, assim, é você consigo mesmo, né? Ela é uma tarefa solitária, né? E que posteriormente esse conhecimento que você começa a buscar por si só, você pode estar compartilhando, né? E esse compartilhar também vai ajudar de uma forma assim significativa, porque quando você compartilha, você apresenta o que você sabe e você pode estar coletando de outras pessoas, né, elementos que podem estar complementando esse saber que você sabe, ou até mesmo você perceber se está equivocado ou não, né? Então, esse ato de ler, o ato de estudar, o ato de buscar conhecimento, ele é uma tarefa solitária a princípio, né? Depois você compartilha. Outro ponto também que eu acho muito importante nessa preparação, em momento algum você deve tomar o outro como parâmetro de exemplo. Então, assim, por esses pontos, né, que eu já falei anteriormente, acho que já fica bem óbvio por que você não deve tomar esses parâmetros, né? E segundo, porque só existe juízo de valor quando você está na presença do outro. Então, tá, se o outro fala bem e eu não falo muito bem, isso ali já causa incômodo para mim, eu começo a me retaliar. O colega ele sabe mais do assunto do que eu, né? Eu já estou me retaliando de novo. Aí chega uma hora que eu estou preso dentro de uma caixinha, que eu não quero sair, que eu não quero ter contato, né? Eu começo a criar medos, digamos assim, e isso é muito prejudicial para você mesmo, né? Então você tem que entender que desde a modernidade a gente já viu isso, né? Eu sou corpo e eu sou mente, né? Existe um ser subjetivo aqui dentro, né? E toda essa subjetividade, ela vem carregada de coisas próprias que só eu tive contato, ou que eu compactuei com pessoas próximas a mim, né? Não é uma forma universal, né? A forma como eu enxergo o mundo é diferente de todas as outras pessoas, a forma como eu enxergo as coisas que estão em meu entorno é diferente das outras pessoas, né? Os juízos de valor que eu tenho, de gosto ou não, ela é diferente das outras pessoas, né? Então, é um ponto que você não deve deixar passar batido, né? Você tem uma subjetividade, você tem que saber suas limitações e você tem que aceitar isso, né? Mas não é aceitar no sentido de tá bom, tá ok. Se você acha que tem que mudar, parte para o esforço para tentar fazer essa mudança, né? Um outro detalhe também que eu quero deixar bem claro aqui, existe 10%, tudo que você vai fazer é 10% genialidade, 10% criatividade e 80% esforço, né? Eu vou sempre estar batendo nessa tecla do esforço aqui.
né? Porque não adianta a pessoa, genialidade aqui eu posso estar tomando como uma facilidade para ela apreender coisas, né? Ela pode ser hipercriativa, mas só que se ela não se esforçar para desenvolver isso, essa genialidade, essa criatividade não vai servir para absolutamente nada. Né? Se a gente for pegar os grandes nomes, né, da história e da literatura, da pintura ou do que quer que seja, a gente vai ver que até na bibliografia deles, eles viviam aquilo que eles faziam. Né? Então, a gente pode citar, por exemplo, Sócrates, né, que é um grande nome da filosofia. Sócrates praticamente vivia a filosofia 24 horas por dia. Né? Se a gente for pensar Leonardo da Vinci, né, na pintura, né, o cara vivia a pintura, né, ele estava o tempo todo ali treinando, praticando, né, e assim, a gente sabe que os caras eram gênios, né, eles eram muito criativos, mas só que eles colocavam o esforço à prova para eles desenvolver isso, né? Não quer dizer que a gente também vai estar vivendo no mundo que a gente vive hoje, né? Isso também não é nem permitido e não é saudável. A gente está correndo atrás de conhecimento e querer aprender tudo 24 horas por dia. Né? A ideia não é essa. Mas só que a gente começar a ter um direcionamento maior e tentar levar aquilo mais a sério. Né? Uma vez identificadas as suas limitações, trabalhe em cada uma delas e aprimore-as. Então, se eu tenho dificuldade para a escrita, eu vou começar a escrever, para desenvolver isso. Eu tenho dificuldade para falar em público, eu vou começar a fazer isso para desenvolver, né? E aí eu vou trazer aqui um fato sobre mim. Quem me conhece de perto sabe que eu sou muito tímido e eu tenho muito problema para falar em público. E por saber que eu sou tímido e por saber que eu tenho essa dificuldade para falar em público, é que eu me predisponho a estar desenvolvendo essas atividades. Né? Então, não tenha medo de errar. Né? Se você, para falar em público, você gagueja, normal, né? Uma hora você começa a desenvolver isso e para. Deu branco, tudo bem, é normal. Então, assim, a gente também tem que começar a entender que errar não é a coisa mais esquisita do mundo. Todo mundo erra. Agora, você não pode fazer do erro uma coisa para te podar ou fazer do erro uma coisa constante. Olha, se eu errei naquilo ali, eu sei que isso ali é uma dificuldade, então bora começar a trabalhar nisso aí. Ok? E para finalizar essa primeira parte aqui, eu vou dar um conselho para vocês. Não errem nunca. Peraí, mas você está sendo contraditório com o que você disse anteriormente. Calma. Não errem nunca, mas descubram 999 maneiras de como não fazer a coisa do jeito que você fez. Né? Tem até uma historiazinha que eu acho que muita gente conhece, que é a história do Thomas Edison. Né? É claro que não é nada comprovado que isso foi verdade, né? Mas só que ela serve muito bem para esse exemplo aqui. Né? Dizem, né, que Thomas Edison ele teve 1000 tentativas até acertar a fazer a primeira lâmpada. Né? E aí chegaram para ele e falaram: nossa, você precisou errar 999 vezes para fazer uma lâmpada? Aí ele: não, eu não errei 999 vezes. Eu descobri 999 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Né? Então, sempre que você achar que você errou, que você cometeu uma falha, tente pensar da seguinte forma: eu não errei, eu descobri uma forma de como não fazer desse jeito. Né? Eu acho que nesse ponto, né, de preparação, o que já começa a ficar claro para a gente? Né? A gente começar a tomar o conhecimento apenas pelo conhecimento, né? Não querer colocar o conhecimento como uma fonte para chegar a algo. Então, e isso é muito comum na vida da gente de estudante, que a gente fala: eu tenho que ler isso aqui para tirar nota, eu tenho que ler isso aqui para conseguir um diploma, né? E aí, assim, é um fato um tanto estranho, porque muitas vezes quando você estuda para passar numa prova, você pode até fazer bem aquela prova, tirar uma nota boa, mas é muito difícil logo após a prova você saber sobre o que você estava estudando. Né? Você pode saber alguns lances ou outros, assim, mas você nunca vai saber na sua inteireza. Então, assim, a gente começar a perceber que o ato de estudar, o ato de buscar conhecimento, ele é importante pelo próprio conhecimento, porque esse conhecimento é que vai ajudar a gente a ter uma maior visão ampla do mundo, a ter uma visão mais crítica, né? Só para sintetizar essa primeira parte aqui, a gente não se cobrar tanto, né? A gente não se retaliar tanto, porque se a gente está num processo de aprendizagem, o erro, né, o equívoco, isso faz parte, porque a partir desses elementos que a gente começa a identificar o que está faltando, o que a gente precisa
aprimorar, né? Necessita de muito esforço partindo da gente, né? Não existe nenhum tipo de fórmula mágica. E o ato de ler, o ato de buscar conhecimento, ela é, de fato, uma tarefa solitária, né? Então, eu acho que nessa primeira parte aqui do vídeo, né, acho que nessa preparação deve ter ficado mais ou menos claro o que eu quis passar assim. Rony, quer fazer alguma consideração antes da gente ir para a segunda parte? Não, Cássio, está tudo bem, né? Algumas inferências de algumas pessoas aqui, né? O César, né, concorda com isso, né? Sobre essa questão de que a gente aprende com os erros, né? E de que é uma questão de aprimorar. Karina, lá de Barra, também reforça sobre essa questão de não desistir nunca. A professora Isis também fala, né, que um erro é uma das etapas do processo, tá bom? Sim, Mais sim, cedo sim. também o professor André comentou, né, sobre esse recorte bem interessante, né, que você fez, as relações, né, do mito da caverna, não é? E há algumas falas que é muito inspirador, né, naquilo que você coloca, né, e que se tem e que se vê, tá? E aí o Rony, né, coloca de verdade, se definirmos uma finalidade para o nosso processo de aprendizagem, acabamos limitando o nosso conhecimento. Tá? Então, Uhum. realmente, assim, a fala bem pertinente e tudo mais. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, tá? A minha irmã que está aqui na live, Ádila, tá bom? Amigos e amigas também queridas, queridos e queridas que estão todos por cá, tá? Então, pode continuar, tá bom? E a live tá dando, viu, Cássio? Tá na Bahia toda, inclusive no estado aqui de Pernambuco, que é a filha de César também que está aqui assistindo a gente, tá bom? Tá nervoso, mas vai assim mesmo. Pera, deixa eu tomar só mais um gole. Bem, então, essa segunda etapa, já que a gente definiu, né, alguns pontos assim para a preparação para o ato de estudar, né, a gente fez um aquecimento. Então agora de fato a gente vai fazer como é que se portar, como se portar no ato de estar estudando. Uma coisa só que eu queria deixar claro aqui, né, que é claro que eu não vou estar fazendo nenhum tipo de aprofundamento e eu tenho ciência de que isso é muito mais amplo do que eu estou expondo aqui, né? Mas eu estou fazendo só algumas considerações e que eu acredito que a partir dessas considerações pode até facilitar para vocês que estão assistindo depois fazer alguns aprofundamentos, ok? Então, algumas considerações em relação ao ato de estudar, né? Se o objetivo é ler e aprender algo novo, devemos estar abertos a esse algo novo. Libertar-nos de todos os preconceitos e concepções já estabelecidas. Né? E eu acho que isso aqui também é um ponto crucial quando você vai ter contato com uma obra, porque, querendo ou não, como eu já tinha dito anteriormente, a gente já tem internalizado algumas concepções em nossa vida. Então, quando a gente nasce, né, já existe uma cultura estabelecida. Normalmente, o nosso círculo familiar ele já vai ter um contato mais próximo a essa cultura, que depois é passada para a gente, seja questões culturais, religiosas, enfim, como um todo. E muitas vezes fica difícil a gente conseguir se desprender desses elementos quando você vai estar lidando com algo que é diferente daquilo que você já está acostumado. Então, muitas vezes a gente acaba colocando barreiras, não querer aceitar. Né? Então, o ato de estudar, o ato de você ter contato com uma obra ou com um pensamento novo, você tem que conseguir se libertar dessas concepções que já existem em você. Né? E aí, quando você vai ter contato com isso, né, um outro ponto importante também, você não entende um autor ou uma ideia, se antes mesmo de conhecê-la, você já está em pé de guerra. Não devemos equiparar a linguagem científica ao senso comum, religioso ou coisas do tipo. Né? E é um grande problema, eu digo isso porque eu enfrentei isso muito na universidade, que quando eu ia ter contato com alguns textos, o autor ele colocava uma afirmativa ali que ia totalmente contra tudo que eu acreditava, tudo que eu pensava, e eu já estava em pé de guerra com o autor. Eu falava, não, esse cara está errado, esse cara está equivocado. E aí, quando eu estabelecia essa parede entre eu e o autor, eu não conseguia mais ler nenhuma linha do autor. Né? E isso acaba sendo um problema porque se o objetivo é a gente expandir o nosso arcabouço teórico, né, é expandir as nossas possibilidades de conhecimento, você tem que ter conhecimento com o que é diferente ou o que vai de encontro, o que você já tem estabelecido, concretizado em você.
né? E para além disso, né, a gente também tem que começar a entender que, aí eu vou tomar só 3 exemplos aqui, né? O senso comum, a religião e a ciência. Apesar de ser 3 formas de conhecimento, né, cada uma delas, elas operam de uma maneira diferente, né? Então, a religião, a gente pode colocar a fé como o ponto de partida para essa busca de conhecimento, né? O senso comum, ele é muito generalizado, e a ciência, ela tenta ser o mais específico possível. Então, você entender, né, que esses três exemplos que eu citei, né, apesar de eles buscarem a mesma coisa que é o conhecimento, a forma de operação, a forma estrutural e o objetivo que cada um tem, eles são distintos. Então, eu não posso, em modo algum, colocar as minhas concepções religiosas na frente da ciência, ou o senso comum na frente da ciência, ou o inverso, né, colocar a ciência dentro da religião, ou colocar o senso comum dentro da religião, né? Então a gente tem que entender que elas têm uma estrutura de falar, inclusive, né? A forma como elas se expressam são de formas distintas. Então, por isso que essa abertura que você tem que dar para os textos, né, ela tem que ter uma separação. Eu vou estar lidando com um texto científico, então eu tenho que entendê-lo, eu tenho que lê-lo e tenho que apreendê-lo a partir da linguagem que ele está se expressando, que é a linguagem científica, né? Um outro detalhe sobre o texto, né, que todo texto tem como objetivo comunicar algo. Nenhum autor escreve aleatoriamente. Então, assim, quando você vai pegar um texto, a primeira coisa que você tem que questionar é o que esse texto está querendo dizer para mim, né? Porque o cara não saiu simplesmente, a pessoa, né, que escreveu não saiu simplesmente digitando ou escrevendo tudo de todo jeito, né? Ele tem um objetivo para aquilo. E aí, assim, a gente pode tomar como um exemplo prático aqui, se eu dissesse para vocês agora nesse exato momento, olha, eu quero que vocês escrevam um texto. A primeira coisa que vocês vão perguntar é, um texto sobre o quê? Qual é o tema do texto? Né? Por que a gente vai estar fazendo esse texto? E aqui a gente já começa também a levar esse questionamento do texto para uma outra vertente, que é, se alguém me pede para fazer um texto e eu estou questionando sobre o que é esse texto, para que ele serve, etc. e tal, esse mesmo questionamento eu tenho que fazer no ato de ler um texto. Né? Então eu pego um texto ali na minha frente, tá? Sobre o que é esse texto? Qual é o objetivo desse texto? Né? Será que ele tá fazendo, você está fazendo algum tipo de relação ou você está fazendo alguma crítica? E você o tempo inteiro está questionando o texto, é uma prática de boa leitura, porque se você não pergunta nada, o texto ele também não vai te responder absolutamente nada, vai ser só uma leitura ali estática, né? Então, questionar o texto é uma forma poderosa de você também conseguir adentrar o texto e você tentar abstrair ou absorver o máximo possível do que o texto está querendo te dizer, né? Todo texto ele tem um objetivo a ser alcançado, né? Então ele vai ter uma estrutura que ele pode estar querendo responder uma pergunta, ou ele pode estar querendo fazer uma relação de ideias, ou ele pode estar querendo criticar algo, né? Mas independente do que ele está querendo fazer, ele tem uma meta a ser alcançada. E todo o corpo do texto ele vai estar sendo trabalhado em direção a essa meta. E é interessante você saber qual é o objetivo do texto, porque assim, o texto ele poderia falar de tudo ao mesmo tempo, mas só que quando ele estabelece uma meta e você, leitor, entende qual é essa meta do texto, você também começa a entender por que o autor está tomando aqueles percursos e não outros, né? Outro detalhe também em relação ao texto, né, que todo texto ele possui uma estrutura lógica. E aqui eu estou falando de texto acadêmico, texto científico, viu? Todo texto ele vai apresentar um resumo, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, falando assim de um modo mais geral possível. Então, se você está ciente de que o texto ele apresenta essa estrutura, você vai saber lidar com cada parte dessa estrutura de um modo diferente, né? Então, vou tentar falar assim de uma forma bem rápida de cada um desses pontos. Então, um texto com resumo ou um livro num prefácio. Né? Qual é o papel do resumo ou o papel do prefácio? O autor ele te dá uma visão geral do texto. Então, ele vai apresentar todos os elementos, todos os links que o texto for fazer, ou nessa introdução ou nesse prefácio. No prefácio, né, tem alguns autores que gostam de já fazer alguns aprofundamentos, mas só que o interessante é que
o legal do livro ou do texto é você, o que tiver de informação no texto, você devorar, porque se ela está ali, é porque ela tem um papel importante, ela vai te ajudar, vai contribuir de alguma maneira. Né? E é muito comum quando você pega um artigo ou quando você pega um livro, você pula o prefácio ou você pula o resumo, né? Sendo que é crucial que você tenha o mínimo de entendimento do que é que está descrito ali no resumo ou no prefácio, que ele já vai ser, digamos assim, uma visão total do que o autor está querendo fazer. Né? Nessa primeira parte, você não precisa estar se preocupando em já entender de cara todos os movimentos do texto, não. Mas você já tem uma ideia, né, do que você vai estar encontrando no texto, e isso é essencial, se você quiser absorver mesmo, de fato, esse artigo, esse texto ou esse livro. E aí, em seguida, a gente pula para a introdução. Né? E qual é a importância da introdução? Com o próprio nome, né, já deixa assim meio claro, né, que o autor ele vai te introduzir naquela obra. Então, ele parte do pressuposto de que talvez você não conheça muito do que ele vai falar, e ali ele vai te auxiliando a dar os primeiros passos. Olha, ele vai começar a te apresentar alguns elementos que ele vai estar utilizando, né? Ele pode até apresentar já de cara ali uma parte da metodologia, ou se não toda a metodologia que ele pode estar descrevendo de como é que o texto vai estar se dando ao longo da leitura, né? Então, essa introdução, ela serve como também uma espécie de mapinha, de mapeamento, né? Com o que eu vou lidar quando ele começar a debater, né? Quando ele começar a elaborar as discussões. E aí, em seguida, a gente vai ter o desenvolvimento, né? Que essa parte aqui, a gente pode também estar tomando como uma justificativa. Então, é o argumento, né? São os argumentos, são as justificativas que o autor ele vai estar se utilizando para ele conseguir atingir aquele objetivo que eu falei anteriormente. Né? Ele tem um objetivo a ser atingido. Né? E aqui ele vai estar se explicando, olha, vai ter isso, isso, isso e aquilo, e aí depois eu vou fazer uma síntese disso para conseguir chegar no meu objetivo, né? Ou talvez até nesse desenvolvimento ele pode estar apresentando elementos justificativos para dar, para sustentar de alguma forma esse objetivo que ele vai alcançar no final, ou não, né? E aí, por fim, a gente vai ter a conclusão, que a conclusão é de fato, né? Tudo isso que ele apresentou, será que de fato ele conseguiu chegar ao objetivo que ele se impôs? Será que ele descobriu mais do que o objetivo que ele tinha nos alertado antes, né? Ou será que de fato ele não conseguiu se sustentar, vamos dizer assim? Então aqui a gente já começa a perceber que o texto ele tem uma estrutura, né? Cada estrutura ela vai comunicar com você de uma maneira, e quando você já tem internalizado como é que ele é estruturado e como é que ele vai se comunicar com você, você já começa também a ter uma visão de como você vai ler esses elementos do texto, né? Outro detalhe também, né? A leitura do texto, ela é progressiva, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente tem um texto estruturado em partes, então significa que o grau de aprofundamento que esse texto vai ter, ela também é diferente. Então, se na introdução, se no prefácio, né, o autor me mostrou o todo, né, de uma forma geral, na introdução, ele me mostra os primeiros passos, quando você vai partir para o desenvolvimento, é quando ele começa a aprofundar os elementos, né, de argumento que ele vai estar usando para chegar à conclusão. E aí, por que a gente entender que a leitura é progressiva, que a leitura é um texto progressivo é importante? Porque não adianta eu acabei de ler a introdução, eu não entendi absolutamente nada da introdução e eu já parto para o desenvolvimento. Se aqui em cima eu estava perdido, lá embaixo, então, eu já me desfragmentei. Então, é importante que o estudante ele comece a ver que, já que o texto ele é dividido em etapas, eu tenho que tentar aproveitar ou aprender o mínimo possível dessa etapa. Porque não tem como você pular para outra etapa se você está muito defasado no que veio anteriormente. Né? Então, cada etapa do texto ela vai exigir uma postura sua em relação à leitura, em relação de abstração, né? E você tem que eu não diria obedecer, mas você tentar compactuar ao máximo com essa forma de estruturação do texto. Um outro detalhe também, quantidade de página não é qualidade de leitura. E aí a gente volta para esse ponto que eu tinha dito anteriormente, né?
Porque muitas vezes você pega um livro de 200, 300 páginas, ou talvez um texto de 20, 30 páginas, e você acha que você pegar e ler aquilo ali em menos tempo vai te dar a possibilidade de entender melhor o texto. E isso não é verdade, né? Então, se demore na leitura, né? Se a introdução do autor está difícil, está complicada, se demore nessa introdução. Se um capítulo específico está difícil de digerir, se demore nessa leitura, né? Porque o objetivo, muitas vezes, não é nem você chegar ao fim da história, vamos dizer assim, porque a partir do momento que você começa a acompanhar o autor, quando você começa a acompanhar a linha de raciocínio dele, quando você começa a entender o jogo que ele está se utilizando para apresentar a argumentação, automaticamente você começa já, eu acho que no fim ele vai chegar nisso aqui, eu acho que ele vai ter um problema nisso aqui, acho que, entende? É aquela coisa de você fazer uma síntese mesmo do texto, né? Se existe uma gama de argumentos sendo apresentados, né, quando você faz uma relação desses argumentos, automaticamente você já consegue chegar numa conclusão, né? E, assim, uma coisa que eu gostaria de falar, né, que o mínimo que você conseguir aprender de um texto em sua inteireza já é por si só um grande aprendizado. Então, aí já é uma perspectiva minha, eu acho que é muito mais vantagem o aluno ele conseguir entender a etapa do texto, ou ele, perdão, gente, ou ele entender um capítulo do texto em sua inteireza do que entender o livro todo, ou não entender basicamente nada do livro todo. Porque quando você faz aquela leitura corrida, você pode falar do texto, mas você vai falar de uma maneira muito rasa. Só que, por outro lado, se você fez uma leitura, né, pormenorizada, né, você fez uma leitura com toda aquele rigor, e aí supomos que um capítulo você consegue, sabe, desfragmentar aquele capítulo do início ao fim, mas só que o restante do livro você ainda não tem toda aquele manuseio, né, não tem aquela autoridade para falar do livro, né? Eu acho que é muito mais vantagem você saber falar de um capítulo, porque posteriormente vai ser mais fácil você digerir o que tem em seguida do que você falar de uma forma razoável do livro inteiro, né? Então, sempre busque o seguinte, olha, o meu foco vai ser essa introdução. Então, o meu objetivo é aprender essa introdução. Esquece o resto do livro. Se joga ali na introdução, pegue o que você conseguir capturar da introdução, aprendeu, bora para o próximo capítulo, né? Então, esqueça o resto do livro que vai em seguida e vamos focar apenas nesse primeiro capítulo, né? O seu foco é aprender ele ou conseguir extrair o máximo de elementos possíveis, né? Então, basicamente, assim, falando de uma forma geral, eu acho que essa deve ser uma postura que a gente tem que ter no ato de leitura, né? E aí, Rony, tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma... Não, assim, só elogios, tá bom? Sobre a fala, sobre a questão. Quero fazer alguns registros, tá? Assim, tem muita gente, tá bom, participando, como eu falei, do norte ao sul da Bahia, tá? A gente quer registrar aqui a presença dos estudantes do Colégio João Montes, tá? De Tijuca, tá bom? Além disso, também, né, a gente quer agradecer também a presença do pessoal do Colégio Castro Alves, de Juazeiro, tá? A coordenadora da escola tá aí, tá bom? Que é Júlia, tá bom? Tem gente aqui do Tocantins também, tá? Que tá colocando. Agradecer também aos nossos estudantes, tá? Do Centro, Santa Maria, todos os estudantes que estão hoje aqui fazendo tão grandiosa essa noite, tá bom? Quem quiser também fazer o registro de onde é, a gente pode colocar lá no chat também, ou então algum questionamento, tá bom? Acerca de alguma fala sua, mas pode dar continuidade, tá certo? Certo. Então, assim, né, claro que eu estou falando, né, de uma forma bem geral, porque é muita coisa e não dá tempo a gente falar nos seus mínimos detalhes, né? Sim, e só para lembrar, Rony, antes que eu acabe me esquecendo, a gente vai... Você acha que pode passar por e-mail, né, para o pessoal, algum tipo de material? Posso passar. Então, eu vou disponibilizar um vídeo do professor Clóvis de Barros, que ele fala, né, sobre esse ato de leitura, assim, de uma forma bem interessante, que vale a pena conferir, e depois você pode passar para o pessoal. Também tem um curso muito interessante da USP, um curso em que eles falam justamente sobre essa coisa da escrita e da leitura acadêmica, né, e lá eles falam
de como você escrever um bom texto, como você escrever um bom artigo. Inclusive, né, foi um curso que me ajudou muito na escrita da minha dissertação, eu aprendi bastante coisa com eles, aí eu vou disponibilizar. E também tem um livro, que esse livro ele está com um precinho bem bacana na Amazon, só que é em EPUB, que é um livro que se chama Como Ler um Texto de Filosofia. É um livro do professor Antônio Joaquim Severino. Apesar de o tema, né, do livro parecer bem tendencioso, mas só que ele serve para qualquer tipo de leitura. E lá ele dá umas dicas bem interessantes de como é que você pode estar manuseando um livro para você aprender o que for possível desse livro. Cássio, só um pouquinho, tem muita gente também da UESB, tá? Que é da sua formação inicial, tá bom? Da UESB da Conquista. Sejam bem-vindos todos aí. Bem, e aí, assim, para a gente finalizar, né, já que a gente falou um pouco da preparação, né, do ato de estar lidando com o texto, então agora eu vou falar de uma forma mais prática, né, são coisas que eu utilizo para facilitar, digamos assim, meus estudos. Então, uma coisa interessante que a gente pode estar utilizando, né, para essas dicas mais práticas, vamos dizer assim, é que sempre quando você ter contato com o texto ou ter contato com a obra, é crucial que você contextualize esse texto. Né? Quem escreveu, quando foi escrito, quais foram as motivações que impulsionaram o escritor, as influências, né? E isso é importante porque, por exemplo, como a minha área, né, é filosofia, e a gente lida com muito texto antigo, em momento algum a gente tem que estar tomando esses textos a partir dessa mentalidade contemporânea que a gente teve. Então, por exemplo, eu nunca vou ler um Sócrates, vou ler um Aristóteles com todas essas concepções que a gente tem da nossa contemporaneidade. Até porque eles tinham uma visão de mundo muito específica deles, né? Eles tinham uma forma de entender o mundo muito... porque o pensamento ocidental ele vai nascer ali na Grécia, então era como muita coisa estava surgindo. Então, como é que eu vou pegar todo esse arcabouço teórico que eu tenho hoje, esse modo de interpretar o mundo que a gente tem hoje e vou tentar levar para esses textos antigos, né? Então, é impossível. Então, quando você faz essa contextualização de você entender, né, quem é o autor que escreveu, onde é que ele estava, será que lá na onde ele estava, né, estava tendo algum embate político ou estava tendo algum tipo de dificuldade social, né, que isso pode ter sido elementos que impulsionaram ele a escrever o texto, né? E quando você tem esses elementos em mãos, você já tem um ganho grande de como é que você vai estar encarando esse texto, né? Como é que você vai estar se alimentando do que ele está escrevendo. Né? Uma outra dica que eu dou e que eu faço bastante também é que faça uma primeira leitura corrida com o objetivo apenas de marcar os conceitos utilizados pelo autor ou palavras desconhecidas. Então, assim, quando eu pego um livro, né, primeiro que eu saio separando o livro, né, como eu tinha dito, olha, eu vou ler só a introdução. Então, eu faço uma leitura corrida com o objetivo de estar marcando, olha, essa palavra eu não conheço. Ah, esse termo aqui é um termo em inglês, ou um termo alemão, ou um termo de qualquer outro lugar que eu não conheço. Eu saio marcando. Eu não me preocupo nessa primeira leitura em estar querendo já me aprofundar no que o autor está dizendo. Claro que eu não faço uma leitura de todo jeito, né? Mas o objetivo dela é estar captando esses termos. E aí, depois que eu capto esses termos, eu vou buscar o significado deles. Então, quando você... E assim, hoje você pegar significado de palavras, né? As pessoas hoje parecem que deixaram de usar o dicionário, mas é uma ferramenta que você tem que estar sempre à mão. Ou até mesmo no computador. Você pegou a palavra esquisita, colocou ali, ele vai te dar uma série de definições. Mas só que o interessante é que quando você pegar essa palavra, você tentar dizer com suas próprias palavras o que você entendeu daquela definição. Porque se você diz com suas próprias palavras, ela fica muito mais fácil de você entender e depois você contextualizar com o texto, né? Parece ser uma prática boba, mas acredite, isso ajuda muito na hora de você ler um texto. Outra coisa, nem sempre um conceito tem um significado simples, mas o estudante deve aproximar o máximo possível do pretendido pelo autor. Então, existem palavras, principalmente palavras que vêm de outros lugares, né, que não têm tradução. Existem palavras, e isso eu enfrento muito na filosofia, né, de conceitos que autores usam, que você não tem um significado traduzível, vamos dizer assim. E aí, por isso que essa leitura anterior
para você tentar buscar o significado dessas palavras, elas te ajudam, porque mesmo que você não diga especificamente o que o autor está dizendo, mas só que ela te ajuda a ter uma aproximação do que o autor poderia estar querendo dizer. Né? E quanto mais você se aproxima, mais fácil você vai entender no contexto do autor o que aquilo ali está querendo dizer. Né? Sempre marque ou transcreva trechos importantes do texto com a referência. Né? E aí, assim, uma coisa que eu tenho à mão, vou até mostrar aqui, eu tenho muitos cadernos, né? Então, o tempo todo eu estou fazendo leituras, né? E quando tem trechos muito intrincados, textos difíceis de você digerir, eu sempre gosto de marcar do lado. O que eu entendi daquele texto? Sempre apontando a referência, né? Qual é a referência desse texto? E até porque esse exercício te ajuda a não só ter uma maior compreensão do texto, mas posteriormente, caso você precise daquele texto para, sei lá, escrever um artigo ou escrever um texto, né, você vai saber exatamente onde buscar isso. Outra coisa também que eu gosto muito de fazer, e que isso me ajudou muito na minha leitura, é tentar dar nome para parágrafo. Tá? O que você está querendo dizer com dar nome para parágrafo, né? Se a gente for tentar entender o parágrafo assim de uma maneira geral, né, o parágrafo assim a gente pode descrever como uma ferramenta de texto, onde todas as palavras ali de alguma maneira elas vão estar relacionadas, né? E essa relação ela tem o objetivo de estabelecer alguma ideia, né? Então todo parágrafo o autor ele vai tentar sintetizar a ideia dele ali, né? Às vezes ele pode usar até mais de um parágrafo. E é interessante que quando você faz esse jogo de o que o autor quis me dizer nesse parágrafo, você tentar dar o nome para esse parágrafo, né? Numa única palavra ou numa única frase. Olha, aqui o autor explicou o sentido de tal coisa. Ah, aqui o autor ele fez uma relação disso e daquilo. Ah, aqui o autor ele fez uma referência a um outro autor. Né? Porque quando Cássio, Pois não? desculpa, só com relação a essa questão que você está colocando aí, né? Eu não sei se você vai. Não vou atrapalhar esse raciocínio, mas a Karina, Certo. ela faz uma questão, né? É bem interessante, ela fala assim, ó, que sempre quando ela vai realizar a leitura de um livro, ela procura grifar as partes que mais chamam a atenção dela. Em seguida, ela monta um texto, né, encaixando as partes destacadas, né? Essa estratégia dela é interessante, não é? O que é que você acha, tá? Sim, sim, sim. É muito Inclusive, é um dos pontos que eu coloco aqui. Porque, assim, quanto mais relação você tem com aquele texto, quanto mais aproximação você tem, melhor você vai internalizar ele. Eu costumo dizer o seguinte, que todo e qualquer elemento que você pode estar utilizando, ou qualquer tática ou técnica que você pode estar utilizando para ajudar você a ter uma maior relação com o texto é válida. Eu vou mostrar um exemplo aqui do que eu gosto de fazer. Ó, basicamente, boa parte dos meus livros que vocês pegarem, vocês vão encontrar isso aqui. Eu não sei se dá para ver. Tá vendo uns marcadores? Tá, Tudo isso Cássio? aqui Tá dando para ver. dá para ver, né? Isso aqui são marcando páginas que, para mim, ou tem um trecho que foi difícil de entender, ou tem um trecho que eu achei assim que foi muito importante para o livro. E mais ainda, deixa eu pegar uma página aqui, como eu não gosto de rabiscar meus livros, eu uso uma outra estratégia, também não sei se vai dar. Eu gosto de colar aqueles bloquinhos adesivos, tá vendo aqui, um amarelinho? Aqui eu faço uma síntese do que eu entendi desse trecho. Né? Normalmente eu uso mais para trechos que são mais difíceis de entender. Então, assim, são estratégias que te ajudam a lembrar. Né? Então, uma frase pode te ajudar a lembrar, um tópico onde você faz uma explicação rápida pode ajudar a lembrar. Então, todos esses elementos que você achar que vai te ajudar a lembrar, isso é totalmente pertinente. Eu digo isso, né, porque assim, como eu tenho uma dificuldade para aprender rápido, então eu tenho que bolar mecanismos para que eu comece meio que memorizar. Né? Então, até mesmo eu gosto de colocar tudo coloridinho, porque às vezes até a cor me ajuda a fazer uma associação. E aí, desse negócio de cor, eu vou mostrar uma outra coisa. Eu vou pegar uma apostila que eu tenho aqui, que eu só gosto de grifar e riscar apostilas. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se vai dar para ver, eu vou mostrar um exemplo.
aqui até nas minhas apostilas eu gosto de com lápis de cor mesmo, tudo colorido. Onde eu vejo que são questionamentos, eu coloco de uma cor. Onde eu vejo que são respostas desses questionamentos, eu coloco de outra cor. Então, isso também me ajuda a fazer uma associação. E por incrível que pareça, apesar de parecer bobagem, apesar de ser uma coisa assim tão trivial, acredite, isso ajuda e muito, né? Então, além dessa leitura, né, e tentar nomear parágrafos, né, eu gosto de fazer, né, ou em uma folha separada, ou no Word, ou no próprio caderno ali, como eu mostrei, né, dizer em minhas próprias palavras o que eu entendi daquele parágrafo. Né? Então, além de eu ter dado um nome para um parágrafo, né, é se questionar o que esse parágrafo quis dizer para mim, né, dentro das minhas concepções, dentro do que eu estou acompanhando aqui o autor, né, o que eu consegui digerir disso aí. É um exercício também que é muito bom. Porque se você não sabe dizer com suas palavras o que aquele parágrafo quer dizer, então significa que você não entendeu o que o parágrafo quer dizer. Então, assim, não ajudou em nada, basicamente, né? Então é um exercício que você... Sim. Desculpa, mais uma vez. Então, assim, a professora Isis, né, fala que, assim, só uma leitura não basta, né, como você comentou, né, Sim, basta uma não, leitura. de forma alguma, né? E Porque, também, assim, tanto o César quanto a Karina também reforçam sobre a questão do uso do dicionário, né, que é importante também, né, sim. E aí é interessante porque, por exemplo, né, na filosofia, como é minha área, eles têm um dicionário próprio. Então eu sempre estou com um dicionário à mão, né? Eu peguei até um aqui de exemplo, né? Então esse é um dicionário de filosofia. Então existe dicionário de sociologia, de antropologia, né? Quem é da área de letras, né, que tu mencionou que tem alunos, né? Eles sabem que tem um dicionário próprio para eles, né? Então, assim, é você sempre ter a mão a isso. O que puder, aí eu vou reforçar isso aqui, né? O que você puder utilizar para te auxiliar no aprendizado, use, né? Mesmo que seja uma coisa estranha, você tá ali no banheiro, você sai colando um monte de post-it ali no banheiro, tomando banho e lendo, se isso te ajuda, tá válido, né? Eu pensei numa coisa bem esquisita assim, né? E aí, assim, eu gosto muito voltando, né, àquele ponto que eu estava falando do parágrafo, de tentar descrever com minhas próprias palavras, porque esse é um exercício, né, eu sendo humilde comigo mesmo. Será que de fato eu entendi aquele parágrafo ou estou fazendo um embromation? Né? Se nenhuma linha eu souber descrever o que aquele parágrafo está dizendo, então não fez jogo. Então vou ler, vou reler, né? Esses dias eu estava até comentando com o Rony, estava lendo um texto do Aristóteles, um livro, na verdade, chamado Organon, que tem alguns textos disponíveis, né? E aí, Rony tinha conversado comigo, né? Eu falei, olha, eu vou ler o texto. 3 horas depois, Rony me liga, e aí, como é que tá a leitura? Eu falei, tô no primeiro parágrafo. Aí, Rony, como assim tu tá 3 horas no primeiro parágrafo? E, de fato, eu tava 3 horas no primeiro parágrafo. Porque ele estava usando, o autor, né? Ele estava usando o Aristóteles, ele estava usando a linguagem, que não é a linguagem que a gente usa no dia a dia, né? Era uma linguagem difícil, então eu tive que fazer toda uma pesquisa para eu conseguir entender esse parágrafo que o cara estava escrevendo. Né? Então, se você quer fazer uma boa leitura, se você quer ter um bom entendimento, né, não se preocupe com quanto tempo você está ali se debruçando sobre um parágrafo, sobre dois, um capítulo, enfim, né, é uma coisa que você não tem que se preocupar. A preocupação que você tem que ter eu preciso aprender isso aqui, eu preciso conhecer melhor isso aqui. Não que o objetivo seja você ter conhecimento total do livro, total da obra, né, que eu acho que isso é muito difícil. Porque, querendo ou não, você nunca vai conseguir entender ou apreender o autor, até porque a gente vai estar fazendo uma interpretação. Né? Então, como é que a gente conhece o mundo à nossa volta? A gente só conhece por conta da linguagem. Né? A gente não conhece as coisas de fato. A gente consegue conceituar as coisas e a gente consegue descrever através da linguagem. Então, como é que eu, né, numa obra, pode ser uma obra de 1 milhão de páginas, que o autor ali se debruçou para tentar deixar o mais claro possível, mas ainda assim é uma interpretação que eu estou fazendo do autor, eu nunca vou aprender de fato o que ele pensou, né? Eu vou ter uma aproximação, né? Outra coisa também, que eu acho que muita gente vai me odiar a partir de agora, fichamento é a alma do negócio. Eu faço essa brincadeira sempre. É muito comum na universidade, né? Quando se pede para os alunos fazer fichamento ou fazer resumo de texto, todo mundo já olha para você com aquela cara, os olhos chamuscados, né? Tipo um X-Men que vai disparar um raio laser.
Mas acredite, fichamento tem que ser algo que já deve fazer mesmo parte do processo de leitura. Então, você não tem que começar a fazer fichamento a partir de hoje só porque a universidade ou o professor está pedindo. Fichamento tem que ser o seu alicerce para fazer qualquer leitura. Porque, assim, para quem já está inserido na pesquisa, né, para quem participa de grupo de pesquisa, ou de PIB, de PIBIC, né, sabe que o tempo inteiro você está produzindo, né? E se você simplesmente está ali só lendo o texto e você não lhe dá mecanismos para depois você voltar ao texto, quando você precisa voltar, você está totalmente perdido. Né? Então, se você quer seguir carreira acadêmica, se você quer seguir a carreira da pesquisa, você tem que facilitar ter acesso àquele texto. Então, por exemplo, eu li um texto aqui, né? O livro inteiro não me chamou muita atenção, mas só que tem um trecho específico do livro que o autor foi justamente naquilo que eu tenho interesse. Né? Então, até no próprio livro, né? Como eu disse, eu não risco o livro, né? Eu coloco esses adesivozinhos. Coloco um adesivo, né? Coloco ali algumas considerações, algumas coisas de importância, porque depois, se eu precisar voltar no livro, eu já sei basicamente onde é que eu vou encontrar. E aí eu vou compartilhar uma coisa com vocês, né? O professor Rony é testemunha disso. Quando eu estava no mestrado, e eu gosto de fazer essas práticas em todos os livros que eu faço, né? Fazer textinho, fazer resumo e tal. Quando eu estava cumprindo os créditos do mestrado, eu também já estava praticamente com minha dissertação pronta. Estou fazendo alguns ajustes agora. E eu digo para vocês, eu não precisei escrever muita coisa da dissertação, não, porque muita coisa eu já tinha em texto. Então, só precisei transcrever para a dissertação, fazendo poucas alterações. Né? Então, para você, principalmente para quem está entrando nessa área de pesquisa, você ter essa prática é algo que tem que fazer parte do seu cotidiano de leitura. Né? Você não pode se dissociar disso de forma alguma. Né? E aí, assim, né, nessa etapa de fichamento, né, além de o estudante transcrever trechos importantes, ele também deve colocar em prática suas críticas, relações com outros autores ou dúvidas quanto à fala do autor. E aí é a parte em que você tem que encher o saco do seu professor mesmo, né? Desculpa o termo. Mas você tem que perturbar o seu professor, porque quando você faz um fichamento, é onde vai aparecer as suas dúvidas em relação ao autor, né? Se você achou que ele está parecido com algum outro autor que você leu ali, você também já descreve isso. E quando chegar na sala de aula, né, vá lá para o seu professor ou seu orientador, né, e tire essas dúvidas. Porque se ele indicou aquele livro, ele vai saber te dizer sobre aquele livro, né? Outro ponto, né, que eu coloquei aqui, né? Melhor um resumo na mão que as ideias flutuando. Né? A partir do fichamento e das ideias já internalizadas, tentar fazer um texto resumido sobre o artigo ou o capítulo do livro que você leu, que foi o caso da... Quem foi que falou em relação a isso aí, Rony? Eu me esqueci o nome. Que você foi falou Karine, e foi Karine, isso, né? Que ela falou que gosta de fazer textos, né? E isso é importante, é você exercitar o quanto você sabe daquilo que você estava lendo ou daquilo que você estava tendo acesso, né? E quando você já fez fichamento, já fez marcação e tudo, né? O mínimo esperado é que você saiba falar daquilo. Como é que você bota isso em prática para você saber se você sabe falar daquilo? É escrevendo, né? Utilize todo e qualquer recurso para te ajudar a internalizar o assunto. Fichas, bloquinhos, adesivos, post-its, né? Todas essas coisas aqui que eu falei, né? Crie rotinas de estudo. Estabeleça um plano de rotina semanal. E aí é um erro comum que a gente comete, e eu digo isso porque isso atrapalhava muito minha vida, que era querer ou deixar tudo para estudar no final de semana, ou então estudar tudo de uma vez ao longo do dia. Isso não é jogo e não vale a pena. Então, assim, se você tem 2 períodos para estudar, em um período estude uma única coisa e no outro período estude outra coisa. Ou então, se você pode dividir esses períodos em dias, né? Cada dia você se dedicar a uma coisa específica. E quando eu falo se dedicar, é se debruçar mesmo. Hoje eu estou estudando, vou relacionar por área, assim, matemática, né? Principalmente para quem está no ensino médio e tal. Né? Então, se jogue naquele assunto, se for pesquisar, pesquise somente sobre aquele assunto. Eu estou estudando um tema específico da universidade, né? Uma apostila que o professor passou para a gente ler. Então, assim, tenta fazer uma rotina e manter essa rotina também é importante.
Então, se eu mesmo, porque eu estou no interior, né, eu vim visitar os meus pais, e assim, quem mora no interior sabe que durante o dia a cidade é um pouquinho barulhenta. Então, eu só tenho tempo para estudar à noite. Não é que eu recomende isso, né? Mas se for o jeito, faça. Então eu sempre estudo pela madrugada, à noite e de madrugada, né? E eu me habituei a isso, né? Eu sei que quando essa pandemia passar, eu não sei nem o que eu vou fazer. Mas eu digo para vocês sinceramente, né? Eu não gosto de estudar, mas eu me habituei a estar lendo, a estar tendo algum contato com algum tipo de conhecimento na madrugada. Então toda madrugada ou eu estou lendo algum livro aleatório de romance e tal, ou então quando eu tenho atividades do mestrado, né? Eu estou tendo contato com esses textos, ou então o blog mesmo, né? Que agora eu estou alimentando bastante o blog, né? Então eu estou pesquisando coisa para o blog. Então assim, esse hábito automaticamente me impulsiona a fazer isso. Então eu digo para vocês, se na madrugada hoje, se eu estiver fazendo qualquer outra coisa que não pesquisando, eu me sinto incomodado, eu fico me sentindo deslocado. Então você criar hábitos e criar rotina é também uma coisa assim essencial para você que quer mesmo estudar. Outro detalhe, e isso aqui já é para quem não consegue se desprender de rede social. Então, a gente vai começar a fazer as redes sociais, tentar trazer a rede social a nosso favor. E como é que a gente faz essa retomada, digamos assim? Já que eu estou muito inserido em Facebook, Instagram, WhatsApp, então comece a seguir páginas que podem te estimular ao estudo. Eu gosto de uma área específica. Eu vou usar aqui o meu exemplo mesmo. Eu gosto de filosofia, até porque eu sou da área de filosofia. Então, lá no meu Facebook, eu sigo um monte de grupo de filosofia. No Instagram, eu sigo um monte de grupo de filosofia. Por que isso? Porque sempre vai ter alguém que vai disponibilizar um artigo interessante ou um texto interessante, né? E quando eu estou ali no feed passando e eu vejo o link, isso me dá curiosidade para clicar e ver do que se trata. Então, isso também ajuda. Né? Cássio, Ah, antes de você tratar dessa questão das redes sociais e tudo mais, tá, a gente quer registrar, tá bom, a presença do pessoal de Serrinha, né, na pessoa do professor Jean, né, diretor lá do campus da UNEB de Serrinha, tá? sim, sim. E o Rony, de Conquista, né, ele pergunta bem assim, né, que às vezes o texto escolhido não rola, né, e se torna um tormento, né, o processo da leitura. A questão é desistir do texto na metade e procurar outro autor que fale sobre o assunto ou insistir na leitura do texto mesmo com dificuldade. E aí, também, assim, é importante também deixar claro aqui para quem está, que quando o caso fala de fichamento não serve só para a universidade, tá bom? Ele vai servir para qualquer nível que você está estudando. A gente tem estudante de ensino médio aqui, e às vezes a linguagem pode não estar, mas fichamento é um resumo que você faz, tá? E o professor Jean também coloca assim, né? Buscar, na realidade, exemplos para ilustrar o que o texto apresenta. É sempre um bom caminho. Exatamente. Para o conhecimento. Aí o César coloca que você reforçou isso no início. Mas dá para responder o que o Rony pergunta aí? Troca, desiste da leitura, procura outro, o que é que você sugere? Olha, assim, isso é bastante relativo, porque, por exemplo, aí eu vou me usar de novo como exemplo. No meu trabalho, um dos temas que eu toco é sobre imaginação. E quando eu fui pesquisar sobre autores que discutem imaginação, eu encontrei um nome que basicamente muitos artigos citavam, inclusive outros autores citavam, que foi o Gilbert Durand. E aí eu comecei a perceber, e depois de algumas leituras eu acabei compreendendo que o Gilberto Durand, ele é o cara que vai falar de imaginação de uma maneira muito mais aprofundada e muito mais antropológica. Então, ele é referência nessa área que se trata da imaginação. Então, você falar de imaginação sem citar o Durand é meio que uma tentativa que não vale muito a pena. Né? Então, se todo mundo cita, se ele é referência, então eu tenho que ter contato com a leitura dele. E eu fiquei um pouco frustrado porque a leitura dele é muito complicada e é muito difícil. Mas isso exigiu que eu tentasse entender algumas coisas sobre ele. Então, se a leitura estava difícil, é porque a linguagem com a qual ele estava se expressando não estava se aproximando da forma como eu lido com a linguagem, com o que eu conheço. Então, é por isso que anteriormente eu falei, você buscar quem é esse autor,
né? Quais são as influências dele, o tempo em que ele viveu, né? Quais foram as motivações que ele tiveram para escrever esse texto, né? E posteriormente, né? Até você buscar comentadores, isso vai te ajudar a ter uma melhor familiaridade com o texto. É claro que assim, eu sempre indico que você primeiro leia o autor e depois você vai procurar comentadores, porque de novo, porque comentadores e até você enquanto leitor, você está fazendo uma interpretação desse texto. Então, assim, por mais que o texto seja difícil, a primeira coisa que eu acho que você tem que colocar é a questão da necessidade. É necessário você ler aquele texto, aquele autor, ou será que você precisa de um arcabouço teórico maior? Né? Se é necessário você ler esse autor, então você tem que procurar outros recursos, né? Você tentar ver artigos, você tentar ver comentadores, tentar entender melhor até o próprio autor para tentar compreendê-lo. Agora, se ele for um autor que você não tem essa necessidade de estar lendo ele agora, você pode deixar ele como uma leitura posterior, né, e tentar procurar autores que falam da mesma forma que ele. Agora, sim, um detalhe também, né, que se a gente tiver dois autores que estão falando da mesma coisa, eles vão ter perspectivas bem diferentes. Eles podem compactuar com uma coisa ou outra, mas vai ser perspectivas totalmente diferentes, né? Então, assim, já para responder propriamente a pergunta dele, né? O que está te dificultando? O que está dificultando na leitura, né? É a forma como o autor está se expressando, os termos que o autor está utilizando. O autor ele se utiliza de muitos conceitos, então assim, se é muitos conceitos, o melhor você fazer é transcrever esses conceitos e tentar buscar o significado deles. Se ele está usando uma linguagem muito difícil, né? Então aí você tem que ter um auxílio ou do professor ou alguém que entende aquele autor, né? Porque, por exemplo, aí eu vou me citar como exemplo de novo. Eu estou lendo um texto do Hegel e eu digo que se você ler o texto do Hegel sem ter auxílio de alguém que já conhece Hegel, você não consegue ler uma linha. Mas ainda assim, sendo uma leitura difícil, sendo uma linguagem difícil de leitura, isso também deve servir como um exercício para você aprimorar a sua forma de comunicação, a sua forma de linguagem, né? Ter palavras difíceis, e a gente sabe que muitos autores clássicos se utilizam delas, e você ter contato com elas, e desde já você já fazer esse exercício, isso é fundamental, né? Mais alguma coisa, Rony? Não, só os comentários aqui, tá? O professor Jean, né, coloca justamente que ele acha importante também de descobrir quais são as intencionalidades, né, que estão por trás do texto, tá? E aí a professora Isis, ela coloca assim, que se você vai ler um autor que fala sobre a sua principal referência, vai escrever sobre o seu ponto de vista, de acordo com sua própria interpretação. Né? Além disso, né, só vai valer um outro autor que fale sobre a sua principal referência. Esse autor vai escrever sobre o seu ponto de vista, de acordo com sua própria interpretação. Eu acabo aí repetindo aqui, né? Uhum. E aí, né, o Rony disse que certinho, está anotado aqui, tá? E já se coloca muito sobre as reflexões tão excelentes. Tá certo? Parabéns por isso. Que bom. Espero estar conseguindo, né, alcançar. Mas, assim, acho que basicamente uma coisa que a gente começa a perceber, principalmente quando você chega no ensino superior, é que o conhecimento ele vai afunilando, né? Então, nas séries iniciais, você fala sobre tudo de uma forma generalizada. Quando você chega no ensino médio, né, você começa já a ter alguns aprofundamentos, mas nada ainda muito específico. E quando você chega no nível superior, aí de fato você vai ter um afunilamento, né? Porque primeiro que você vai ter que escolher áreas, né? Área de humanas, área das letras e tal. E dentro dessas áreas você vai escolher uma disciplina específica, né? E aí, quando você está na universidade, por exemplo, fez filosofia, ou fez matemática, ou fez publicidade, lá dentro você vai começar a perceber que tem uma gama de sub-áreas, vamos dizer assim, e uma gama de autores. Então, por exemplo, na filosofia, para tentar responder o que é filosofia, desde lá do princípio da filosofia, de como a gente toma do nascimento da filosofia até hoje, é um debate, né? Então, assim, eu nunca vou conseguir ler todos os autores que vai estar tentando responder essa pergunta. Ou talvez autores que se debruçaram sobre felicidade, né? Então, você vai ter todo um pensamento em cima disso, né? Mas assim, a gente tem aqueles autores que são mais clássicos, né? Aqueles autores que são mais lidos. Então, acho que eles são
importantes você ter um certo conhecimento, né? Ler outros autores também é muito importante, mas assim, como a academia, né, ela exige isso, né, e ela tem uma grade curricular, tem ementas, né, essas ementas obedecem a algumas leituras, né, então você ter contato com esses clássicos acho que é necessário, vamos dizer assim. Né? E assim, ler sempre vai ser difícil, então você pode pegar uma leitura que você tem mais familiaridade, você vai conseguir digerir ela mais rápido e sempre vai ter um autor que você vai ficar semanas, anos, né, ali se debatendo com ele e você não vai conseguir capturar tudo. Você pode capturar uma coisa ou outra, né? Mas eu conheço muita gente que está há anos preso a um autor e toda vez que relê, e não é uma leitura, não é ler, relê, descobre uma coisa nova, né? Isso faz parte. Isso faz parte, é muito normal isso. Né? Ainda mais nas áreas de humanidades, né? Que é puramente teórico, né? Trata-se de muita coisa abstrata, né? Que nem tudo a gente pode estar dando um exemplo concreto. A gente está alongando demais, né? Vou tentar fazer uma síntese mais rápida aqui. Em relação a essas práticas também, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, e isso tem me ajudado muito, é você tentar se gravar. Então, assim, você lê um texto, ou você lê um artigo, ou lê um livro, tente se gravar, ou vídeo ou áudio, você fazendo uma explicação sobre isso. Porque quando você se vê, você vai ser o maior julgador. Você vai saber, eu tenho um problema muito sério que quando eu estou nervoso que eu estou falando, eu falo muito né. E eu já percebi isso, eu tento me podar. E eu só fui perceber o meu vício pelo né, que é muito comum, quando eu comecei a me gravar. Inclusive no podcast lá do blog, né? Eu não quis postar o podcast justamente por conta da quantidade de nés, né? E outra coisa, sempre falar em público, né? A gente retomando alguns assuntos que a gente falou anteriormente, né? Você vai ficar nervoso, né? Sempre que você for expressar um conhecimento, você vai ter medo de dizer, olha, não sei se eu sei tudo ou se eu sei o mínimo, né? Mas se você fazer essa experiência de se gravar, é bem interessante, acredite, é muito interessante. Né? E até você começa a cortar alguns laços de timidez que você tem. Tenha sempre por perto materiais do que você está estudando. Hoje, né, acho que praticamente todo mundo tem celular, é muito fácil você colocar PDF ali. No computador, no meu computador mesmo, eu tenho assim, uma biblioteca gigantesca de livros em PDF que eu baixo. Tem gente que tem Kindle, né, aquele aparelhozinho de leitura, você pode estar colocando ali. E assim, você ter esse material com fácil acesso, você vai estar tendo contato com a leitura sobre o que você quer o tempo inteiro. E às vezes a gente tem muito tempo ocioso e a gente não percebe. Ou é na fila de um banco, ou é na fila do hospital, ou quando você está pegando o ônibus, tá ali, o ônibus para e você fica horas e horas esperando o pessoal entrar, sair. Então, assim, a gente tem muito tempo que você não faz absolutamente nada e a gente não percebe isso. Então, você sempre ter material de leitura por perto, isso ajuda bastante a você, né, estar conduzindo e acelerando, digamos assim, a ter um processo de leitura, né, de contato com o autor. Uma outra coisa também que eu acho que foi até na apresentação, na palestra da professora Isis, que ela falou, que eu concordo plenamente com isso, é que sempre durante as leituras dê pausas. Né? Então, assim, não fique ali longas horas parado num texto, lendo o texto. Chega uma hora que você se estressa, você não consegue mais entender o que o autor está dizendo, e aí você começa a brigar com o autor e não consegue ler mais nada. Então, assim, tenha um tempo de leitura. Eu consigo manter minha concentração durante 20 minutos. Então, vai ali, lê 20 minutos, fazendo essas marcações, fazendo todos esses exercícios, né, que a gente já mencionou, né, durante 20 minutos, e aí você dá uma pausa, levanta, toma uma água, respira um pouquinho, ouve uma música, tal, depois retoma para a leitura. Né? Isso é muito importante, porque essas limitações, elas também, com o tempo, você começa a ficar um grau maior de período ali, olhando para o texto. Né? Depois você pode aumentar para 30 minutos e tal, mas só que mesmo que se você já consegue fazer longas horas de estudo, né, longos períodos ali encarando um texto, sempre se dê essas pausas, é importante. A gente tinha falado, né, anteriormente do calendário, né, de você estabelecer, olha, hoje eu vou estudar esse texto, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo.
Se você está obedecendo esse calendário, você está obedecendo todas essas técnicas que a gente falou aqui, sugestões, você tem que reservar um dia para você não fazer absolutamente nada. Um dia de bobagem mesmo. Ah, vou ficar o dia todo vendo aquela série da Netflix que eu queria, ou vou ficar jogando na internet. Enfim, reserve um dia para você não fazer nada, né? E nesse dia que você não fizer nada, não tenha nenhum contato com nada acadêmico, com nada assim, desse tipo de responsabilidade. Certo? No mais, tomem água para não ficar desidratado, façam exercício físico, tenham uma boa alimentação, tenham uma boa noite de sono, né? E aqui eu finalizo, né, essas dicas, né, que eu espero, assim, sinceramente, que tenham ajudado vocês e contribuído de alguma forma. Cássio, só um pouquinho. O Aldo, né, que é nosso estudante de artes visuais, né, ele fala bem assim, que ele não consegue mais de 25 minutos, né, que tá nervoso, cansa, a leitura deixa ele ansioso, tem dificuldade para concentrar. Fala pra gente como é que tá o seu dia, né? Você falou que está na produção, né, da sua dissertação, né? Uhum. Então, como é a sua rotina, né, para você estudar, né? Às vezes a gente diz assim, eu preciso de um ambiente perfeito, não é? Eu tenho que ter, não pode estar fazendo frio, não pode estar fazendo calor, eu não posso estar com fome, não posso estar com sede, enfim. Mas como é o seu dia? Como é que você se organiza para conseguir produzir, estudar? Principalmente nesse período agora, né, de isolamento social. Como é a sua rotina? O que é que você tem feito, né, para colocar em prática tudo isso que você comentou com a gente agora aqui? Assim, primeiro, né, eu retomo, né, aquele assunto que a gente falou anteriormente no início, né, de que a gente tem diferenças, a gente tem subjetividades, né, a gente tem diferenças cognitivas e a gente também tem diferenças estruturais. Então, hoje eu tenho uma certa liberdade, porque eu estou de licença, né, do meu trabalho, então eu estou me dedicando exclusivamente ao mestrado, então isso me dá mais tempo livre, digamos assim. Mas como eu tive que vir para casa dos meus pais, né, no interior, e durante o dia que não dá para estudar de jeito nenhum, porque sempre tem barulho, né, eu gosto muito de estudar no silêncio. Né, eu não gosto de ter nada interferindo. Então, eu estudo muito nas madrugadas. Então, todos os dias eu faço algo diferente. Então, se hoje eu vou me dedicar a ler um texto específico, eu vou fazer tudo referente àquele texto. Então, eu sigo todos esses caminhos aqui que eu falei que eu costumo. Né? Se é um texto que eu estou pegando pela primeira vez hoje, então, primeiro eu vou fazer toda aquela coisa de marcar as palavras estranhas, difíceis e tal, né? E aí, assim, se for um texto pequeno, né, nesse mesmo dia eu vou fazer algumas pesquisas, entender o que esses termos significam e tal, e aí possivelmente eu posso até retomar o texto para já tentar entender o texto a partir desses termos esquisitos que o texto tinha. Mas só que basicamente o que eu faço? Todos os dias eu reservo um dia para estar ou lendo um texto diferente ou estar me direcionando para algum objetivo que eu quero cumprir. Então, por exemplo, as obrigações com o mestrado, né, de texto e tal, que eu tinha, boa parte eu já entreguei. Então, agora eu só estou mesmo no processo de coleta de dados, coleta e análise de dados. Então, como tem um período da coleta de dados, né, os dados estão sendo coletados, mas só que eu ainda não reservei a parte de análise. Então, já é um tempo livre que eu tenho. Como eu também estou pretendendo tentar um mestrado em filosofia mesmo, na área de linguagem, então, semana passada, eu passei reunindo alguns materiais dentro dessa área de linguagem, né, e vendo o que é pertinente para eu estudar, porque eu também pesquisei, né, o que se exige no mestrado, os textos, né, que é pertinente para tentar o mestrado e os textos que não são. Então, provavelmente, hoje é quinta-feira, né? Então, provavelmente sexta-feira e sábado eu já vou começar a fazer essas leituras. E isso porque as coisas do mestrado já estão adiantadas. Domingo eu tiro para não fazer bobagem. Então, domingo eu vou me divertir, jogar videogame, assistir filme, etc e tal. E aí, assim, durante o dia, como eu passo a madrugada estudando, né? Então, provavelmente eu acordo mais tarde. Então, eu acordo, sempre faço algum tipo de exercício em casa, né, de respiração, para movimentar, né, para manter o corpo aquecido, né, no início, até parte do início da noite, né,
ou eu estou organizando algum material, alguma coisa do tipo, e à noite eu estou fazendo essas leituras, fazendo fichamento, ou fazendo texto do tipo. Né? Mas só que normalmente, assim, rotina. Segunda e terça-feira eu me dedico a pesquisar coisas do blog. O restante, até no sábado, eu estou me dedicando a coisas do mestrado, dividindo, né? Do mestrado e do outro mestrado que eu estou pretendendo, né? Que eu não, enfim, ainda é só uma suposição. E domingo eu tiro para não fazer absolutamente nada. Uhum. Tá, aí vem agora aqui, né? O Paulo Roberto, né, fala que tá na mesma pegada de Aldo, né? Que fica ansioso, que fica agoniado, né? Da onde é o que fazer quando falta motivação? Foi a mesma fala também da Nalva, tá? Onde é que Certo. onde é que eu vou? Eu vou na caverna lá e buscar na caverna de Platão, né? E buscar essa motivação. O que é que eu faço? O que é que você sugere? Eu acho que, assim, são opiniões minhas, viu? Pelo amor de Deus. Eu acho que a primeira pergunta que você tem que se fazer é por que você entrou no ensino superior? Né? Porque, assim, você tem que colocar os seus objetivos, o que você espera alcançar como elemento motivador. Né? Assim, aqui, no início da fala, né, eu coloquei que a gente tem que estabelecer o conhecimento pelo próprio conhecimento. Né? Porque eu penso da seguinte forma: ou você busca conhecimento, ou você vira massa de manobra. Desculpe estar falando assim de uma forma muito direta, né? Mas ou você luta contra a corrente e tenta ver novas perspectivas, ou então você é levado. Isso me motiva, né? Eu não quero ser só mais um ser vivente, né, nessa terra, né? Outra coisa também, já que o seu elemento motivador pode ser você querer buscar um bom emprego, você ter um diploma, você ser um excelente profissional. Aí vem a pergunta: diploma não garante que você é um bom profissional. Diploma não garante que você vai ter um bom emprego. O que garante que você vai ser um excelente profissional é o seu nível de conhecimento. Né? E aí, quando você traz, né, essa ideia de o que eu posso estar me motivando, às vezes eu estou ansioso, eu não consigo ler. Aí vai dar a questão do autoconhecimento. Lá no início também a gente falou sobre isso. Você tem que se conhecer. Né? Inclusive agora, eu já vou trazer um spoiler aqui, no podcast eu estou reunindo um material onde eu pretendo falar sobre solidão. Porque muitas vezes a solidão ela é encarada como uma forma de tristeza. É tipo assim, eu estou só, eu estou infeliz. Eu estou só, eu estou triste, né? E essa é uma comparação equivocada que as pessoas fazem. Estar só não é sinônimo de tristeza, estar só não é sinônimo de algo negativo. Estar só é só o fato de você não estar em sociedade. Né? Então, na modernidade, quando a gente começa a ter esse termo indivíduo, indivíduo vem de quê? Vem de individual. Nós somos seres individuais que vivem em sociedade. Então, você estar só é uma oportunidade que você tem para você lidar consigo mesmo. Teve um momento da minha fala que eu falei, né, que a gente só tem juízo de valor quando a gente está na presença do outro. Só existe juízo de valor quando há uma relação de sujeito com sujeito. Quando há uma relação de você consigo mesmo, é o momento que eu gosto de dizer que você está livre. Você pode fazer o que você quiser, você pode ser quem você quiser. E esse é uma oportunidade para você começar a se perguntar: quem sou eu? Né? O que eu quero dessa vida? Né? Quais são os meus objetivos? Então, é uma questão do autoconhecimento. Uma motivação que você tem, ela é muito subjetiva, ela é muito pessoal. E aí, essa motivação, o grau de relação que você vai ter com essa motivação é você se conhecer. Não tem outro jeito. Uhum. Né? Então, se você não consegue achar uma motivação para fazer qualquer coisa, então aí já está um sintoma de que você tem que conhecer melhor. E se você saber dizer para você o que quer. Cássio, eu acho que essa fala sua, né, casa, né, até alguns outros estudantes compartilham, né, a Milena compartilha com isso, né, o Aldo reforça também isso, que é importante para o TCC. Só que a Ada vem com a questão agora para estudantes de ensino médio, tá? Ela é professora, né, dá aula para ensino médio, como a gente também, aqui, hoje tem muitos estudantes de ensino médio, ela fala bem assim, que os estudantes assistem muito filmes e séries. O que você sugere para que eles estarem produzindo algo a partir desse, né? O que eles podem fazer, né? Já que eles gostam muito de filme, né? Tem um hábito muito pouco de leitura, tá? Que sugestão você pode dar para estudante que gosta de série,
Eu sei que você também gosta de série, como você também gosta de jogos, gosta de LOL, né? Enfim, né, desses jogos online. O que, que você pode fazer a partir disso? O que, que você sugere para os estudantes? Eu acho que uma coisa muito difícil que a gente demora de adquirir é a gente aprender a fazer relações, né? Relacionar uma coisa com outra coisa. E ainda mais quando a gente fala, né? Como é que eu relaciono o ensino com mídias sociais, ou como é que é essas mídias diversas que a gente tem, né? Hoje, eu estava até comentando com um grupo, né, que a gente tem, que parece que as séries, quadrinhos e jogos de um tempo para cá, eles deixaram de ser apenas um meio de diversão e passou um meio para abordar alguma coisa específica, né? Então, você entrar, eu vou fazer merchandise aqui, né? Você entrar no Netflix, você vai ter uma série de séries que vai falar sobre racismo, sobre política, sobre homofobia, sobre xenofobia, né? Então, as próprias séries, ela já te dá uma abertura, assim, de temas importantes que elas estão tratando, e muitas vezes elas explicitam de uma maneira que até na sala de aula, você como professor, você tem que ter um certo limite de como abordar aquilo, né? Então, eu acho que o interessante, como é que você pode estar trazendo essas séries para a sala de aula? Primeiro, né, é conhecer as séries que os alunos estão assistindo, porque tem série que realmente vale a pena assistir, tem série que, enfim, né? E é interessante você tentar fazer essa relação, né? Como é que essa série ela se aproxima do meu cotidiano, né? Como é que essa série ela se aproxima da nossa realidade, né? O que essa série ela tem para me dizer, né? E eu acho que essa área de cinematográfica, né? Ela tem muito conteúdo que você pode estar trazendo para a sala de aula. Né? Muita coisa mesmo. Né? E, assim, dos pontos que eu coloco aqui, eu acho que tentar relacionar, colocar os alunos para tentar fazer essa relação de estabelecer uma aproximação de eu subjetivo ou eu em sociedade com aquilo que está sendo abordado na série, eu acho que é um dos melhores exercícios que a gente pode estar fazendo, né? Não é só absorver a série como por entretenimento, né? Mas é tentar entender o que aquela série quer dizer. É você entender a série da mesma forma que a gente falou do livro aqui, né? O que essa série está querendo me dizer? Qual é o objetivo dessa série? Né? Todos esses questionamentos que a gente falou aqui, a gente pode estar apontando para outras. Entendi. Cássio, mas assim, o estudante, que a gente está em isolamento social, a gente está com aula suspensa, né? Então, aula presencial, algumas instituições estão com aulas remotas. O que é que o estudante pode fazer para além disso, para isso, entendeu? Né, seria interessante o estudante ver essas séries, ele desenvolver uma produção textual, contextualizar com algum tema dele, ou externalizar de alguma forma, né? Como você fez, criou o blog, né? A Nalva diz, né, justamente sobre essa questão, né? Ela concorda, né, com o que você fala, né? Mas algumas vezes essa questão da motivação para colocar é porque você precisa passar uma disciplina, né? Você tem um componente para Sim, cursar, sim. né? Não necessariamente, né? Então, Né? Assim, infelizmente a gente sabe que institucionalmente exige-se que o aluno, o professor, né, dê uma nota para o aluno, né, uma nota de produtividade do aluno. Agora, quando a gente trata dessas questões, né, de como você motivar o aluno ou motivar uma sala de aula, né, é uma questão muito ampla. Porque, assim, qual é o nível de relação que eu tenho com a turma, o quanto eu conheço a minha turma, a ponto de saber, né, o tipo de elemento eu posso estar trazendo para motivar os alunos. Né? E até porque a gente está falando de uma série de alunos que, apesar de ser uma turma, são seres individuais, são seres que têm, são pessoas que têm concepção de mundo, que têm uma ideia, uma cultura estabelecida muito individual. Né? Então, a Adila falou um ponto aí que eu achei interessante, né, que tá certo, já então que tá na quarentena, as pessoas estão ansiosas, né, e é difícil você tentar trazer a forma de você dar aula para uma conversação assim online, né? Então, por que não tentar deixar o aluno se expressar de alguma forma, né? É claro que você também não pode evitar o fato de que o professor na sala de aula, ele vai estar ensinando um conteúdo, mas para além do conteúdo, ele também vai estar ensinando o aluno a lidar com algumas coisas. Então, por exemplo,
se o aluno ele tem que escrever um texto, né? Não é só escrever o texto. A própria forma de se estruturar um texto também está sendo ensinada. É escrever um artigo, né? Não é só escrever o artigo, né? A própria forma de como esse artigo está sendo estruturado também é algo que está sendo ensinado. Então, isso também vai muito do professor, né? Qual é o objetivo do professor naquela disciplina, né? E o que ele pode estar utilizando para tentar fazer essa relação. Nesse período de pandemia, acho que é muito mais difícil a gente tentar mencionar qualquer coisa assim direta, até porque é algo que ninguém esperava que fosse acontecer, né? Então, não existe nenhum tipo de metodologia que ajuda a gente a fazer essa relação, né? A dizer, olha, como é que você dá aula remotamente? Pelo menos eu não conheço nenhuma metodologia que estava preparada para fazer isso, né? Então, eu acho que o professor ele tem que ser criativo, né? Tem que usar criatividade. Enfim, é meio complicado falar disso, né? De algo que eu vou estar fazendo dessa forma e eu vou ter um retorno que eu espero. Na própria sala de aula já é difícil a gente conseguir fazer isso, né? Imagine, então, remotamente. Rony? Será que caiu? Gente, tem alguém ouvindo aí? Mandar mensagem só para saber se... estão ouvindo. É porque Rony ficou mudo, eu não sei se de repente a internet dele caiu ou alguma coisa do tipo. Tá, mas então como o Rony não tá aqui, a gente tenta... Peraí, deixa eu ver se eu acho que eu consigo... Não consigo ter acesso aqui às mensagens, eu vejo só de uma forma bem rápida. Mas assim, não sei se eu consegui Ele esclarecer. caiu, Cássio. Cássio? Oi, Adila. Ele caiu, ele está tentando retornar. Tá certo. Mas para não ficar ocioso, eu não sei se eu consegui responder ou pelo menos aproximar de uma resposta satisfatória, assim, né? Sim, sim, mas eu questiono que você agora é o professor. Dê dicas a esses alunos aí. O que eles o que eles Não, falem. assim, né? É como eu falei, desde o início, né? Assim, Gente, você. voltei, viu que eu caí. Tá bom? Voltei. Tá. Assim, para aluno de ensino médio, né? Que. Assim, todas essas dicas servem, então ela não foge, né? Tanto é que eu utilizei o termo texto, artigo, etc e tal, né? Mas aí, assim, como hoje a nossa juventude, né, ela tem acesso a muito mais coisas do que a gente tinha antes, eu acho que eu também tive acesso a algumas, né, e aí foi aquilo que eu falei, né, hoje, quem gosta de quadrinhos, né, os quadrinhos, eles sempre têm algo a dizer para além do entretenimento, né, séries também, jogos também, hoje a produção de roteiros para jogos, né, ela tem uma estrutura assim muito mais rigorosa do que há alguns anos atrás. Então, assim, sempre desses meios dá para você extrair alguma coisa, né? Agora é você tentar buscar o tipo de série que vai estar demonstrando ali visivelmente algo que você está buscando. Então você quer entender um pouquinho mais sobre política, né? Existem séries que falam disso. Vamos ver como é que se dá essa coisa do racismo ali de uma forma visível, né? Existem séries e filmes que vão falar disso, né? Então, material tem. Agora, a coisa que eu te falei, né, o que vai depender é o que o professor ou o aluno ele vai querer fazer com esse material, né? Ele vai querer fazer uma relação, ou ele pode produzir um texto sobre isso, ou ele pode, sei lá, tentar ver como é que aquilo ali se dá e tentar fazer uma contraproposta. Olha, eu não concordo com o que a série está mostrando por causa disso, ou talvez tentar contextualizar, enfim, aí vai muito do que se pretende.
Caí, mas voltei, viu? A Adila disse que está respondido, tá certo? Gente, assim, eu estava falando, né? Que eu pensei que você que tivesse caído quando falou, mas depois eu ouvi a gravação. Eu quero agradecer, tá bom? A presença de todo mundo, né? Você estava com receio de não dar tempo, a gente já está a 1h51 aqui. Quero agradecer a presença de todo mundo, tá bom? Aos estudantes do Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória, tá certo? Aos estudantes de Pojuca, tá bom? Do colégio, meu Deus, cadê aqui o nome do colégio que eu já falei? João Montes, tá bom? Agradecer também a presença do pessoal da UNEB de Serrinha, a professora Isis aí da UFRB, o pessoal da UESB de Conquista, tá certo? Agradecer aos egressos também do curso, tá certo? Realmente a gente ficou muito bom, né? Tudo mais, tem gente aqui da UniFTC também, tá certo? Então a gente quer agradecer a presença de todo mundo, tá bom? E aí, Cássio, eu queria que você desse um arremate final para a gente finalizar a nossa atividade hoje, tá? E só um pouquinho, reiterando, turma, amanhã, depois de você falar, eu faço o convite da próxima semana, tá? Por favor. Uhum. Bem, assim, né, só para reforçar que esse tema, né, que a gente falou aqui, ele é um tema muito amplo. Então, em um vídeo de 2 horas, né, que foi o tempo que a gente fez aqui, a gente tentou ainda ser bem sintético, não dá para falar tudo, mas assim, eu tentei fazer só algumas pontuações, né? E aí, assim, todas essas dicas que a gente deu aqui, né, independente se você está no ensino médio ou você está no nível superior, né, isso me ajudou bastante no mestrado, né? Então, elas são muito válidas, né? E assim, eu realmente espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma maneira, né? Contribuir de alguma forma. E é isso, né? Sucesso para vocês. Agora, uma dica que eu gostaria de dar, isso me ajudou bastante também, é você tentar, e eu indico para todo mundo, né? Tente procurar um hobby, fazer uma coisa diferente. Então, assim, você quer desenhar, mas você nunca desenhou antes, né? Então, estimule o seu cérebro a aprender algo novo, né? De preferência que seja na área das artes. Não é um caso exclusivo, mas de preferência na área das artes, né? Ou desenhar, ou tocar um instrumento, ou pintar, ou aprender a cantar, ou até escrever mesmo, enfim, né? Isso ajuda bastante. E é isso. Tá bom, então, Cássio, então, em nome da equipe, né, do projeto Vida de Estudante na Quarentena, a gente agradece imensamente, né, por essa fala de hoje, tá, gente? Depois, só reforçando, tá, todas as atividades já desenvolvidas no projeto Vida de Estudante, todas as palestras, né, estão no canal do YouTube da UFOB Samavi Oficial, tá? Então, quem quiser depois compartilhar, para quem não pôde estar aqui presente hoje, tá? E eu também já faço um convite para a próxima semana, tá? Então, todo mundo que colocou aqui hoje, peço, acredito que tenham colocado o nome completo, o e-mail e o CPF para geração do certificado. Eu vou estar amanhã, eu vou estar fazendo já a chamada da próxima semana. Semana que vem a gente vai falar de atividade física na quarentena. Então, deixem agendado aí, tá? Para quinta-feira, vai ser à tarde, às 2 horas da tarde, a gente vai estar finalizando essa etapa 1 do projeto Vida de Estudante na Quarentena, tá? Então, como a gente tem que estar longe de todo mundo, tá? Um afetuoso abraço, tá? Cássio, realmente, muitíssimo obrigado, tá? Por essa fala. Agradecer a todo mundo que tirou hoje esse tempinho, nessa noite de quinta-feira, para estar aqui com a gente, tá bom, gente? Um forte abraço, beijo no coração de todo mundo, se cuidem, tá bom? A pandemia está se expandendo para o interior cada vez mais, então é hora da gente cada vez mais se cuidar de quem a gente gosta, se cuidar para que a gente possa juntos sair desse momento tão peculiar e difícil da história das nossas vidas, tá bom? Um forte abraço para todo mundo, gente. Uma boa noite, tá bom? Boa noite, Vianês, também, né? Meu eterno orientando também, tá? Tá bom? Quero estar colocando, Vianês, tá todo mundo que está por aí, tá? Então, para agradecer, gente, a todos os colegas, aos colegas dos estudantes do centro, tá bom? Aos professores e tudo mais. Gente, muito obrigado de verdade, tá bom? Obrigado. Até o próximo encontro. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Esse aqui é o colega nosso lá.